Bom, Deus trouxe uma palavra no meu coração. E essa palavra é apenas um versículo. Um versículo. Mas uma palavra, ela pode mudar tudo. Uma palavra, ela pode mudar tudo na minha vida, na sua vida. E eu queria que você abrisse lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. Marcos, capítulo 9, no versículo 23. O que está escrito aqui, ó? A partir daqui, ó. Tudo é possível àquele que crê. De novo. Tudo é possível àquele que crê. Mais uma vez. Tudo é possível àquele que crê. Você prestou atenção nisso que você falou? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. No contexto aqui da palavra, no capítulo 9, se você for ler depois, você vai ver que o texto ele está falando de um homem que foi até Jesus. Um homem que foi até Jesus e ele tinha um problema, porque o filho dele estava endemoniado. A palavra de Deus diz que aquele espírito maligno pegava aquele menino, jogava no fogo e jogava na água. O espírito maligno estava tentando matar aquela criança, aquele menino. E a Bíblia diz que esse homem ele foi até Jesus. E ele chega até Jesus e ele faz uma pergunta que Jesus não estava acostumado a ouvir. O que ele disse? Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Põe aqui o versículo 22. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes, Jesus vira para ele e fala: se tu podes fazer alguma coisa, tudo é possível àquele que crê. Sabe quando você tem um sonho que está construído dentro do seu coração, e você olha para aquele sonho, e você pensa: esse sonho é grande demais. Só pode ter sido Deus que colocou esse sonho no meu coração. Por quê? Porque o único capaz de realizar aquele sonho é Deus. A gente olha para aquele sonho e fala: mas esse sonho é muito grande. Esse sonho envolve tantas coisas. Tantas coisas. E às vezes a gente chega em pessoas e a gente se abre. É ou não é? A gente conta aquilo que nós sonhamos. E às vezes a pessoa olha para a gente e diz o quê? Isso aí não passa de um sonhador. Isso nunca vai acontecer. E às vezes a gente olha mesmo as circunstâncias à nossa volta e a gente pensa: não tem como isso acontecer às vezes, porque as circunstâncias estão colaborando para aquilo não acontecer. E às vezes o tempo passa e vai passando, as coisas vão passando, e ao invés de a gente ficar animado, a gente fica desanimado, porque a gente vê que nada aconteceu. A gente vê que nada aconteceu. Às vezes aquele sonho parece até aquela propaganda da Jequiti, já viu? Aparece e desaparece. É um negócio que a gente viu e daqui a pouco a gente já de repente desapareceu. Mas apesar de tudo isso, você pega e você continua acreditando. Por quê? Porque você entende que aquele sonho não foi um sonho gerado por você, mas foi um sonho que Deus gerou no coração dele primeiro e depois colocou no seu coração. E você continua crendo, você continua acreditando, você continua confiando naquilo que Deus disse, e de repente tudo acontece. É ou não é? Quando a gente menos espera, o sonho se realiza. Por quê? Porque a gente nunca
deixou de acreditar. A promessa nunca saiu do nosso coração. A gente sempre continua acreditando, confiando que aquilo ia acontecer. E sabe como é que as coisas acontecem? Sabe como é que as coisas que Deus coloca no nosso coração passam a acontecer? Quando a gente faz o seguinte: imagina que você é uma mãe, e imagina que o seu filho está perdido. O seu filho está nas drogas, às vezes o seu filho está na bebida. Eu falo filho, mas pode ser qualquer coisa. E aí você vê aquela mãe chega na igreja e ela senta aqui nessa poltrona e ela põe uma Bíblia aqui do lado. Aí chega uma outra pessoa e fala assim: viu, tem alguém aqui? Aquela pessoa tem. Quem? Meu filho. Sabe, através das nossas atitudes, nós temos que dizer: eu acredito, eu confio. Porque quando a gente faz isso, o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas. Quando a gente age, quando a gente toma esse tipo de atitude, o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele se levanta e olha para a gente, olha para nós, olha para a nossa situação. Ele vê que, independente daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, a gente está dizendo: Pai, eu acredito. Pai, eu acredito. Pai, eu acredito. Pai, eu continuo acreditando. E através dessas atitudes, nós conseguimos mover o coração de Deus. E é por isso que Jesus falou para aquele homem: peraí, se tu podes fazer alguma coisa. Você vê que esse homem, ele tentou atribuir a Jesus uma competência que não era dele. Se tu podes fazer. Mas aí Jesus pega e joga a bola para ele de volta e diz: tudo é possível que crê. Você crê? Você acredita? A gente tem que entender que a fé não vem de lá. A fé vem daqui. A fé vem de mim, a fé vem de você. Somos nós que trazemos o reino de Deus sobre as nossas vidas. Somos nós que trazemos. Há um poder tão grande quando a gente libera palavras, quando a gente toma atitudes em que a gente está dizendo para Deus: Deus, eu acredito. Eu acredito que o milagre vai acontecer. Entenda que milagres, eles não acontecem quando está tudo bem. Milagres, eles não acontecem quando tudo está favorável, quando a gente tem recursos, quando a gente tem tudo que a gente precisa. Milagres não acontecem quando as coisas vão bem. Milagres, eles acontecem quando a gente tem apenas 5 pães e 2 peixinhos contra uma multidão. Mas a gente entende que a gente tem um Deus que Ele faz multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Agora entenda que quando a gente diz, eu acredito, quando você abrir a sua boca para dizer, eu acredito, você pode ter certeza que muitas coisas vão se levantar, vão acontecer, para que você deixe de acreditar. Muitas circunstâncias, muitas coisas vão acontecer, mas diga assim, eu acredito. De novo, eu acredito. Isso. A gente tem que acreditar, mesmo quando todos dizem que não. Mesmo quando todo mundo está dizendo que não. Por quê? Porque o mais importante para você é o não das pessoas, ou o mais importante para você tem sido o sim de Deus? Sabe, porque a gente precisa focar no sim de Deus. Às vezes a gente foca no não das pessoas. Às vezes a gente vive de acordo com aquilo que as pessoas estão falando. Mas qual foi a promessa que Deus te colocou? Qual foi o sonho que Deus colocou no seu coração? Eu acredito que muitos nãos são permitidos sobre as nossas vidas. Mas Deus, Ele está o tempo todo falando para mim assim, para você assim, vai filho, continua acreditando. O que seria de Davi? O que seria de Moisés? O que seria de José? O que seria de Noé?
Foram pessoas que ouviram não. Davi ouviu não do seu pai. Davi ouviu não dos seus irmãos. Davi, ele ouviu não de Saul. Mas dentro dele ele sempre estava dizendo, eu acredito. Moisés, quantas vezes ele não ouviu não de Faraó? Quantas vezes ele não foi lá, libera o meu povo, ó, liberta o meu povo, libera 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 o meu povo. 10 vezes. Até que Deus se levantou e disse, sim. Imagina Noé. Noé estava lá, construindo a arca, e ele chegando para as pessoas falando, gente, vai vir um dilúvio. Vai vir um dilúvio, eu estou construindo a arca ali, vocês não vão entrar para a arca? Vocês não querem entrar para a arca? E as pessoas, não. Vocês não vão entrar, não. Mas aquilo impediu ele de construir a arca? Aquilo fez com que ele parasse de construir a arca? Não. José ouviu um não dos seus próprios irmãos, da sua família. E quando ele pensava que ele ia ouvir um sim de Potifar, ele ouviu outro não. E ele foi para a prisão, foi ou não foi? E quando ele achou que ia ouvir outro sim, ele ouve outro não, que foi de quem? Do copeiro. Mas dentro dele ele estava dizendo, eu acredito. O Senhor me deu um sonho e o Senhor vai cumprir esse sonho. Até que Deus pega e faz tudo acontecer. Por meio de quem? De Faraó. Deus disse sim. Deus disse sim. E assim como esses homens, eles viveram grandes milagres, assim como esses homens viveram grandes coisas nas suas vidas, Deus, Ele quer isso para nós também. Eu não sei o que Deus tem gerado no seu coração, eu não sei o que Deus tem sonhado para você, eu não sei quais são as promessas que Ele tem para você, mas eu sei que se você acreditar, fala para o seu irmão, se você acreditar, se você crer, vai acontecer. Depois de uma palavra assim, depois de algo assim, que Deus está falando para a gente tem que sair dizendo daqui, eu acredito, eu creio no milagre, eu creio no milagre, minha família vai estar na presença do Senhor, minha família vai ser salva, minha vida financeira vai mudar, Deus vai abrir uma porta de emprego. A gente tem que ter essa certeza dentro do nosso coração. A minha saúde, ou a saúde de alguém que está na minha casa, vai ser restaurada. O milagre vai acontecer. Por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que Deus já disse sim. Mesmo que todo mundo está dizendo que não. E a gente tem que acreditar também, ainda que as circunstâncias estão dizendo não para a gente. Porque as circunstâncias, elas não determinam se o sonho de Deus para as nossas vidas vai acontecer ou não. A circunstância, ela não determina nada. A circunstância é apenas algo que serve para Deus revelar a sua grandeza, para Deus fazer com que o sobrenatural aconteça, para que Deus realize o milagre. Porque como é que vai acontecer o sobrenatural se a situação não for difícil? Como é que vai acontecer o sobrenatural? Como é que vai acontecer o impossível se a situação não for difícil? Para o sobrenatural acontecer, o mar vermelho tem que estar à nossa frente. Para o sobrenatural acontecer, Faraó tem que estar vindo atrás com o seu exército. Para o sobrenatural acontecer, a fornalha tem que ser ardida 7 vezes mais. Tem que arder 7 vezes mais. Tem que arder. Por quê? Porque é aí que Deus, Ele mostra a sua grandeza. Aí é que Deus mostra que Ele é Deus. Aí é que Deus mostra que Ele é Deus na sua vida. A gente vê isso quando a gente vê a história de Abraão e de Sara. Humanamente falando, era possível eles terem filhos? Humanamente falando, era? Não era. Tudo dizia não. A circunstância dizia que não ia acontecer.
mas Deus fez acontecer. Por quê? Porque Ele disse sim. Ele disse sim. Pronto e acabou. Então, a partir de hoje, que você faça igual na palavra de domingo. Quando meu pai entrou, ele falou que a gente tem que olhar as coisas de um ângulo diferente. Olhe para as circunstâncias de uma ótica diferente. Quando você vê a tempestade vindo, quando você vê as ondas se levantando, o vento batendo, quando você vê as coisas vindo contra a sua vida, quando você vê um mar à sua frente, diga: tem milagre chegando, tem milagre acontecendo, tem milagre vindo sobre a sua vida. Milagres, eles só acontecem em momentos difíceis. Na Bíblia, a gente só vai ver milagre acontecendo quando a situação era difícil, quando era impossível. Foi por isso que Abraão, Sara viveram o milagre deles. Foi por isso que Israel viveu um milagre diante das muralhas de Jericó. E a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje em dia. Por quê? Porque às vezes a gente se depara diante de muralhas. Às vezes a gente se depara diante de coisas e a gente acha que a gente não vai conseguir avançar. A gente até tenta, mas a gente não é. É ou não é? Parece que não vai de jeito nenhum. Mas aí Deus pega e fala assim: ó, você vai fazer o seguinte, vocês vão dar voltas nessas muralhas. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, uma volta. Terceiro dia, uma volta. Quarto dia, uma volta. Quinto dia, uma volta. Sexto dia, uma volta. Aí ele fala: no sétimo, agora como vocês já estão preparados, já fizeram o treino, agora vocês vão dar 7. Mas agora, aqui pra gente, tem que acreditar bastante, ou não? Para você entender que o fato de você rodear as muralhas vai fazer com que elas caiam. É ou não é? Mas era isso que Deus queria. Deus queria saber se eles estavam acreditando, se eles estavam confiando naquilo que Ele disse. E o melhor de tudo é que eles já sabiam o que ia acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. A promessa já foi dada, já foi liberada, a bênção já está aí. Imagina que tem uma cortina e a bênção está atrás, você não está vendo, mas vai acontecer. Vai acontecer. Deus quer que a gente faça isso, confia, acredite. Rodeia, se for para rodear, rodeia as muralhas, mas vai acontecer, porque as muralhas vão cair. O milagre vai acontecer. Por mais que você chegue na sua casa agora, você veja o seu filho perdido, a sua mãe, o seu pai, a saúde de alguém, alguma coisa, a vida financeira, alguma situação difícil que você esteja vivendo, não sei. Acredite. Ainda que as circunstâncias estão dizendo não, acredite. Sabe, a gente tem que ter olhos para os milagres, para o milagre. Pedro, ele estava com o olho em Jesus, não estava quando ele estava lá andando sobre as águas? Mas a Bíblia fala que teve uma hora que ele começou a olhar para as circunstâncias. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou os olhos do milagre e colocou na circunstância, a Bíblia fala que ele começou a afundar. Vai resolver alguma coisa a gente olhar para a doença? Vai resolver alguma coisa a gente olhar para a nossa vida financeira? Vai resolver alguma coisa a gente olhar para a nossa família e ver tudo perdido? Vai adiantar alguma coisa? Mas agora põe para mim aqui o Salmo 121. Essa tem que ser a nossa declaração. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Porque quando a gente declara isso, quando a gente acredita nisso, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. Olhar para a circunstância não muda nada, mas quando a gente acredita, quando a gente entende que a gente tem um Deus que realiza coisas impossíveis, tudo muda. Tudo muda. Agora, a gente precisa também acreditar, ainda que o tempo também diga não para a gente.
Caleb, ele esperou quantos anos para possuir a terra prometida? 45 anos. 45 anos. A gente tem que entender que o tempo não está contra a gente. Às vezes a gente acha que o tempo está contra a gente. Mas diga para o seu irmão, o tempo faz parte. O tempo faz parte por quê? Porque é Deus preparando a gente para aquilo que Ele tem para nós. Porque Caleb, depois de 45 anos, ele falou o quê? Eu estou tão forte como antes. Estou doidinho para acabar com tudo. Foi ou não foi? Foi. Ele estava preparado para aquele momento. Sabe, às vezes as coisas... A gente pensa que a gente está fracassando, que a gente está sendo derrotado. Mas entenda que a espera é um sinal de capricho. A espera é um sinal de que Deus está caprichando naquilo que Ele tem para entregar para a nossa vida. Se a gente acreditar, o impossível vai acontecer. A Bíblia fala que há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Agora deixa eu te dizer, imagina que você é um filho e a sua mãe comprou uma Lamborghini para você. Está lá na garagem. Só que você tem 10 anos. Você vai conseguir tirar a habilitação? Por quê? Por que você não vai conseguir tirar a habilitação? Porque não é idade. Não é tempo ainda. Mas Deus, Ele está falando assim, filho, espera um pouquinho. Daqui a pouco você vai ter maturidade, você vai tirar a habilitação e você vai provar do melhor que eu tenho para você. Você vai provar do sonho que eu tenho para a sua vida. Então a gente tem que dizer, vai acontecer. Nunca deixe de acreditar. Põe de novo Marcos 9, no versículo 23. Tudo é possível aquele que crê. Diga de novo isso. Tudo é possível aquele que crê. Agora você lembra que eu disse do pai que chegou, daquele homem que chegou até Jesus, falando do menino que estava com problema, estava endemoniado, o espírito jogava ele no fogo, jogava na água, queria matar ele, queria acabar com ele. Você lembra que eu falei disso? E você lembra qual foi a resposta dele para Jesus? Tudo é possível ao que crê. Mas qual que foi a resposta dele a partir do momento que Jesus disse para ele? Eu creio. Eu acredito. E a partir do momento que ele disse isso, tudo mudou. Tudo mudou. Então acredite. Acredite, quando a gente acredita, a gente busca ter relacionamento com Ele. Quando a gente acredita porque a gente tem um relacionamento com Ele. A gente tem uma confiança nele. Você só confia em quem você conhece. Você confia em quem você conhece. Às vezes você tem depositado a sua confiança em outras coisas porque você não tem buscado ainda conhecer a Deus, enquanto Ele quer te conhecer. Busque relacionamento com Deus. Entenda que você tem um pai. Você tem alguém que quer o bem para você, que quer te fazer viver a abundância na sua vida. Então mesmo que as pessoas digam não para os seus sonhos, para o sonho que Deus gerou dentro do seu coração, mesmo que as circunstâncias digam não para você, mesmo que o tempo aparentemente está dizendo não para você, acredite. Somente acredite, porque você vai ver que as coisas vão fluir naturalmente. Porque você depende de Deus, você entende que você está confiando nele, a sua confiança está nele, você entende que Ele não é alguém que mente para você. Ele é alguém que você pode acreditar. Ele é alguém que vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele falou. Em nome de Jesus.